Olá, seja bem-vindo. Vai chegando, deixa um like. Meu nome é Alexandre Mendes, você está no canal Amigo Policial. E eu gostaria que você já se inscrevesse se você não é inscrito. Se você é inscrito, já confirma aí a sua inscrição, vê se o sininho está ativado para você receber uma notificação quando eu fizer algum vídeo. E aqui eu vou só bater um papo com você nesse período pouco curto de tempo, mas eu vou te fazer uma pergunta, queria que você respondesse aí nos comentários. Você teve dificuldade ou você tem dificuldade para entender, muita chuva, né? Para entender o projeto de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida, o propósito dele para você? Eu estava lendo um texto de Romanos, se não estou enganado, Romanos 14. Está até no status do meu WhatsApp hoje. Dia 21 de janeiro de 2021, de 2023. Porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e na alegria no Espírito Santo. Cara, e nós temos como cristãos de levar, proclamar o reino. E aí vem uma pergunta: o que eu e o que você estamos fazendo para levar, divulgar, proclamar, fazer o reino de Deus ainda maior? Isso é uma pergunta bem complexa, né? Muito buraco, pessoal, na pista. Muito buraco mesmo. É uma pergunta complexa porque todo mundo tem a sua desculpa, né? Eu tenho a minha, você tem a sua desculpa, fulano tem a desculpa dele, todo mundo tem. Mas a verdade é que a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, se você é cristão e não sabe o que é a grande comissão, talvez esteja na hora de você fazer um curso de teologia, ou de pelo menos se importar mais em ler a Bíblia, tá? Porque a grande comissão é o chamado de Jesus para todo aquele que nele crê. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O farol meu tá ligado, a chuva tá bem forte, mas tá na bênção. Eu acho que o som, provavelmente o som vai ficar um pouco ruim, mas para quem quer entender, vai entender. Para quem quer assistir até o final, para quem o Espírito Santo de Deus direcionar esse vídeo, vai assistir todo. E aqui não é papo de quem quer like, visualização, não. É a palavra reta como cristão, sabe, pessoal? A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. E eu muitas vezes me questiono, eu tenho pregado esse evangelho? Ah, mas eu prego o evangelho com a minha vida. Ótimo, parabéns para você. Ah, mas eu prego o evangelho com o meu trabalho. Ótimo, parabéns para você. Mas o ide é ide, fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos que pregar o evangelho, fazer discípulos e ir pregar o evangelho. É fácil, pessoal? Não. Por que não é fácil? Por conta do que eu disse um pouco anteriormente, as desculpas. Todos nós temos desculpas. Ah, Deus entende, ah, Deus isso, ah, Deus aquilo. Eu tenho as minhas desculpas, você tem as suas, como eu também disse anteriormente. Mas o reino precisa crescer, né? O reino precisa crescer. E aí eu te digo, você já se achou ministerialmente? Você já se achou na sua comunidade da qual você faz parte, o seu ministério? Qual é a sua vocação?
Isso é importante porque saber a nossa vocação, e aqui quem está falando é uma pessoa que tem muitos anos já de igreja, uma pessoa que tem várias decepções como você também. Olha, muito buraco. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós precisamos entender o nosso local, nosso lugar, a nossa função e o nosso ministério como uma missão dada por Deus. Só que muitas vezes a gente não faz isso, né, pessoal? A gente vive a vida como se ela não fosse acabar nunca, e como se eu e você não fôssemos chegar diante de Deus e Ele vai nos prestar, Ele vai nos exigir, Ele vai querer saber o que nós fizemos, quantas almas ganhamos. E é complexo, porque as desculpas são muitas. E uma coisa que eu já percebi, que até a própria igreja não se escandalize com o que eu vou falar, porque não é toda a igreja, mas até mesmo dentro da igreja, vou melhorar minha frase, você encontra resistências para poder desenvolver o seu ministério, para poder aparecer enquanto cristão. Há uma competição dentro das igrejas, há uma competição por visibilidade dentro das igrejas, há uma competição por dinheiro dentro das igrejas, e essa competição, ela é destrutiva. E aí entram os relacionamentos. E eu vou te falar, eu dou uma sorte. Olha, eu não culpo outras pessoas, mas eu analiso isso como algo até espiritual. E eu vou completar a frase que eu ia dizer. Eu dou uma sorte para começar a amizade com o pé esquerdo, ou para perder bons possíveis amigos. E o ambiente de igreja, ele é interessante, porque assim como em qualquer ciclo, assim como em qualquer esfera da atividade humana, as pessoas, elas utilizam ferramentas para rotular. O rótulo é uma ferramenta, né? Mas elas utilizam essas ferramentas, o rótulo, o afastamento, o distanciamento. Elas usam esses rótulos, talvez até inconscientemente, alguns conscientemente, para que você não cresça, não brilhe, não faça o que Jesus quer que você faça. E eu vivo isso, sabe? Aqui não é uma fuga, porque eu também tenho que fazer o meia-culpa. Por isso que eu disse no começo, muitas vezes possíveis amizades que seriam boas são minadas por circunstâncias que não aconteceram daquele jeito, não eram para ter acontecido daquele jeito, mas aconteceram. E muitas vezes você acaba se isolando. Eu como qualquer outro ser humano, ninguém gosta de sentir dor, né? Uma vez eu disse na igreja que eu congrego atualmente, estava acontecendo uma coisa que eu não gostei e só descobri depois. Isso me deixou tão chateado, sabe? Alteraram algo para que eu não participasse, para que eu não estivesse junto. E aí eu lancei uma palavra sobre aquele ministério, sobre aqueles irmãos. Eu falei, sabe quando é que vocês vão fazer isso aí que vocês estão querendo? Nunca. Porque vocês estão magoando pessoas. E até hoje essa palavra pesa no meu coração, sabe? Porque
Na verdade você quer interagir, você quer estar junto, mas as pessoas usam as ferramentas, aquilo que elas têm à disposição para isolar você. E aí você fica isolado e acabou. E o isolamento gera mais isolamento, porque quando alguém te isola, acaba que você diz: rapaz, não quer me ver, vai viver sua vida que eu vivo a minha. E aí é o que acontece. É o que acontece. Ninguém quer se expor. Ô, vem cá, seja meu amigo. Não. Aconteceu uma situação que fez com que você não desenvolvesse uma amizade com uma pessoa no primeiro momento, ou no momento mais importante para que uma amizade nascesse, que é o momento ali inicial, as primeiras conversas. É naquele momento ali, ó, nas primeiras conversas, que uma amizade pode nascer, florescer e se tornar uma grande amizade. E eu vou te falar como o diabo me rouba nisso, porque muitas vezes eu perco esse time. E sabe quando pessoas são vacinadas contra você? Tipo assim, ó, você tá lá na sua igreja, na sua e tal, aí a outra pessoa, alguém chega pro novo, para aquela pessoa que tá chegando e diz: ó, cuidado com fulano, e fulano é meio complicado. Lembra das ferramentas que eu falei? As ferramentas para afastar, para diminuir, para tirar de cena. O rótulo é uma. O rótulo, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre a questão do rótulo. Você rotular alguém, você está calando o discurso daquela pessoa. Diz aí no comentário, você já foi rotulado de algo? Saiba que quando a pessoa te rotula, ela quer, na verdade, calar o teu discurso. Ela quer calar a sua voz. E aí me diga, a própria Bíblia fala: como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Imagina, alguém quer calar o teu discurso. Se alguém quer calar o teu discurso, como é que você vai andar junto com a pessoa que quer calar o teu discurso? Não dá. E aqui eu vou te falar, os pastores, infelizmente, padecem desse mal. Não todos, mas eu já me deparei com vários pastores que eles sofrem desse mal. Eles têm medo de atuar junto com as pessoas por N motivos. N motivos. E aí, se você não agradar ao teu pastor, se o pastor não for com a tua cara, ele te isola, você se isola e acabou, tá aí. Tá aí, é o ciclo. A pessoa te isola, você se isola e pronto. Você fica ali naquela situação em que você tá na igreja, mas você não tá comprometido com a igreja, porque você sabe que a pessoa que tá ali liderando não precisa ser só o pastor, né? O líder em geral. Você sabe, aquele líder não vai com a tua cara, não quer você por perto, tem medo da sua liderança. Cara, tem uma safra de pastor medroso. Meu Deus do céu. E infelizmente, vários fatores contribuem para que os pastores fiquem cada dia mais medrosos. As igrejas estão esvaziando, as contribuições das igrejas estão esvaziando, e aí as pessoas não sabem, os pastores, né, os líderes, ficam desesperados por mais pessoas, mas ao mesmo tempo não querem perder as que já têm. E aí quando ele coloca na cabeça, ou quando ela coloca na cabeça, que você é um perigo, ou que você não coaduna, ou que você não é bom, não anda junto, acabou, nego. Acabou. O cara não te dá a oportunidade, a irmã, a pastora, o pastor, o líder, a líder, não te dá a oportunidade nem para abrir um culto. E aí você fica numa espiral de isolamento. Você fica ali dizimando ou ofertando
Mas você não serve mais para mais nada, você é apenas mais um contribuinte. É como, me perdoe a comparação, é como se você fosse um pagador de academia, que não frequenta, mas paga. Você vira um pagante. Você é só um pagante. E eu acho isso terrível, porque isso tem um poder destrutivo de ministérios, tem um poder destrutivo de crescimento do reino esmagador. Eu tenho certeza que você na sua igreja vive isso. Eu tenho certeza. Porque eu não vivo isso só, não é só eu. Várias outras pessoas. A gente às vezes vai conversando. Uma vez eu estava conversando com um irmão. Ele falou assim pra mim: irmão Alexandre, tem um tipo de pastor que tá crescendo muito nas igrejas. Eu falei: que pastor? Aí esse irmão era pastor, né? Mas ele tinha uma visão clara sobre isso. Aí eu falei: que tipo de pastor? Ele falou bem assim: você já foi numa roça de eucalipto? Ele era um irmão que eu conheci em Anápolis. Irmão João, pastor João, uma bênção. Ele era da Assembleia de Deus de Anápolis, trabalhava no posto Presidente lá de Anápolis. Já aposentou, eu não sei nem onde anda o pastor João. Uma bênção. E aí ele tinha um conhecimento assim de roça, de plantação. Ele falou pra mim, né? Tem muito pastor eucalipto. Eu falei: por que eucalipto? Ele já foi numa plantação de eucalipto? Eu falei: não. Irmão, na plantação de eucalipto, numa roça de eucalipto, só nasce eucalipto. Não nasce outra coisa, é só eucalipto. E aí ele estava usando essa metáfora para me dizer dos pastores que isolam as pessoas, porque ele é o pastor, ela é a líder, ele é o líder, ela é a líder.